Deus seja louvado. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Obrigado pelo louvor juvenil, e tão pequeno, e hoje louvando o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor hoje e sempre. Muito boa noite, amada Igreja de Deus. Que alegria estarmos juntos para continuarmos essa semana de adoração e louvor. Que bom que você veio, que você dedicou um tempo para vir adorar o Senhor. Louvado seja Deus pela sua presença. Estou feliz. Estamos ao quarto dia dessa semana que Papai do Céu separou para que eu e você pudéssemos juntos como família adorá-lo na beleza de sua santidade. Amém. O tema desta noite é libertados pelo sangue. Nós somos libertados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. E para nós entendermos a mensagem desta noite, quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Êxodo, no capítulo 2. Quero saudar a todos que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus também abençoe você que está nos assistindo aí. Não sei em que momento você vai ouvir esta mensagem, mas saiba que Deus tem um plano especial para você, para a sua vida também. As bênçãos de Deus recaiam sobre você e sobre sua família. Amém? Quando você abrir a Bíblia, o que você achar, Êxodo capítulo 2, você diz amém. 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 Que não achou, diga, estou quase lá. Amém? Muito bem. José, você é uma bênção, José. José está aqui, foi batizado no domingo e está aqui todo dia, louvando o Senhor. Amém, meu irmão? É isso mesmo. Bem-aventurados aqueles que buscam a presença do Senhor. Você abriu a Bíblia, toda vez que você abre a Bíblia, ore, né? Vamos orar mais uma vez, para que Papai do Céu nos dê o discernimento da sua palavra. Amém? Oremos. Pai querido, louvamos o teu nome, agradecemos as tuas bênçãos. Felizes estamos porque o Senhor tem falado nos nossos corações desses primeiros momentos que aqui chegamos. Ouvimos através da tua voz, através dos louvores da tua voz, ouvimos através da música especial, das orações. Iremos continuar ouvindo a sua voz através da tua palavra. Que a palavra, Deus, possa alcançar as nossas mentes e corações. Que nós possamos ser alimentados pela palavra nessa noite. A voz será humana, mas temos a certeza que a palavra é divina, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Êxodo no capítulo 2, no verso 23, o povo de Israel, ele estava escravo no Egito, e por conta disso estava passando uma situação triste e tremenda. Olha o que diz aqui o relato bíblico, capítulo 2 de Êxodo, verso 23. Diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei de onde? Do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a quem? A Deus. Aqui nós vemos a situação de um povo que Deus chamou para proteger, guardar, para que fosse um exemplo para a humanidade. Mas este povo chegou um momento da sua história que estava sendo escravizado, estava como escravos no Egito. E era um momento de muita aflição para aquelas famílias, para aquele povo. Era algo tão terrível, a servidão daquele povo estava, que eles clamaram por socorro. E clamou a quem? Ao Senhor. Toda vez que você passar por uma luta, por um sofrimento, por uma agonia, lembre em clamar ao Senhor. Amém. Clame ao Senhor. O inimigo de nossas almas, muitas das vezes, em meio a nossas lutas e conflitos que ele mesmo provoca, muitas das vezes nos leva a ficar tão desequilibrados, tão sem controle, que muitas das vezes eu e você somos tentados a não buscar a Deus. Eu ontem comecei a contar aqui uma experiência pessoal que eu passei com minha esposa. Eu e minha esposa eram, digamos assim, um casal de primeira viagem, né? Com o Tiago. E aquela criança, Tiago, bebezinho, acorda de madrugada, chorando, né? Um choro muito alto, ensurdecedor, a zoada muito alta, e aí aquele som fez com que acordasse minha mãe veio, né, perguntar o que estava acontecendo, os vizinhos, e eu ali com minha esposa desesperados, em meio àquela agonia, imagine, marinheiro de primeira viagem, eu e minha esposa, o filho, o bebezinho, acorda desesperado em prantos, e aí o que é que faz? Corre ali, estava tudo escuro, eu me lembro que eu acendi a luz do quarto e corria na sala para pegar a carteira,
para ligar para um carro, para poder pegar, levar no hospital, e era uma agonia, e minha mãe veio, o que está acontecendo, e ele chorava, ele gritava, na verdade, era desesperador. E em meio àquela agonia, queridos, eu me lembro que eu ficava entre o quarto, a sala, a cozinha, pega uma coisa, pega outra coisa, para organizar, para levar a criança para o hospital. Assim, muitas das vezes, nós ficamos quando passamos por lutas na vida. Entramos em um momento de desespero mesmo. Mas em meio àquele desespero, aquela agonia, aquela situação, uma voz falou à minha mente, claramente, falou assim: filho, você está aí desesperado, correndo de um lado para o outro, vai buscar auxílio dos médicos, que é certo, sim, não é errado você buscar o auxílio dos médicos, mas deixa eu me perguntar, você já me perguntou, você já buscou auxílio dos médicos? E ali, queridos, eu parei e falei: Senhor, me perdoa. Perdoa porque a agonia que estou passando me fez não lembrar dos médicos. Eu me lembro como hoje, queridos, que naquele momento, Gilson, eu me ajoelhei perante a cama ali, no pé da cama, eu e minha esposa, e nós oramos. Eu coloquei minha mão na barriguinha do meu filho, ele chorando, gritando, desesperado, e ali nós oramos: Pai, se é da tua vontade, se for para a tua honra e tua glória, o Senhor conhece essa criança que o Senhor gerou no ventre da minha esposa, que nós já oferecemos ao Senhor. Então, por favor, seja para a tua honra e tua glória, perdoa-nos, porque como os pais, nós nos comportamos como incrédulos em meio à aflição, e às vezes somos assim. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa o nosso desespero. Então estamos aqui pedindo perdão, mas se for da tua honra, para a tua honra, se for para a tua glória, então nesse momento cura esse meu filho, esse momento de desespero que nós estamos passando. Então, se for para a tua honra e tua glória, cura ele, em nome de Jesus. E quando falamos assim, cura ele em nome de Jesus, imediatamente ele parou de chorar. Amém. E ele voltou a dormir, igual um anjinho. Ali foi um momento de alegria, não foi, meu amor? Emoção em ver o agir do Senhor naquele momento. Sabe, queridos, o inimigo de nossas almas, muitas das vezes, ele nos aflige, nos escraviza, nos faz muitas das vezes ficar desesperado em meio aos problemas da vida. E às vezes ficamos subindo, descendo, correndo. Ele está dizendo: filho, filha, estou aqui. Eu sou o auxílio, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o Senhor teu Deus. Vem cá. E muitas das vezes, sabe, queridos, as confusões, sabe, os sonhos que o inimigo provoca em nossas mentes e corações nos impede muitas das vezes de se conectar com Deus. O povo de Israel estava escravo, sofrendo. Deus estava ali, sim. O que eles fizeram? Clamaram quem? A Deus. E todas as vezes que você passar por uma luta, por uma situação de aflição, clame. Se coloque na presença de Deus, que Ele está aqui para vir. Ele vai vir. E Ele vai ouvir esse clamor sincero. Jamais, querido, jamais, em momento algum da história, você que me ouve aí. Em nenhum momento que um sincero adorador clamar a Deus em meio à aflição, ele jamais, em nenhum momento, ele deixará de vir como auxílio. E para Deus não importa qual o problema. Não importa. O que é um câncer para Deus? O que é libertar alguém nas drogas? Para Deus não é nada. Para Deus curar uma pessoa que está com, sabe, um problema que a princípio, uma doença que a princípio os médicos já desenganaram, Deus, Ele pode operar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Porque Deus é Deus. E, queridos, aqui diz no capítulo 3, no verso 7, diz assim minha tradução, verso 7 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição de quem? Do meu povo, que está onde? No Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheça-lhes o quê? O sofrimento. Então, certamente ouvi a aflição do meu povo. Deus conhece sua aflição. Deus conhece a sua luta. Deus sabe quais são os seus planos nessa terra, quais são os seus ideais e seus projetos. Certamente Ele sabe. Mas entenda, querida igreja de Deus, nós precisamos, em meio a essas lutas, verdadeiramente confiar em quem está no controle de todas as coisas. E quem está no controle é Deus. Amém. E nós precisamos entender isso, queridos.
E a luta nesse mundo que nós estamos vivendo é essa. A luta maior desse contexto que nós estamos vivendo, queridos, é essa. Quem nós estamos confiando verdadeiramente em meio ao caos, em meio aos problemas? Quem nós confiamos? Em quem depositamos a nossa fé, nossa crença verdadeiramente? Aquele povo, queridos, precisou passar por uma aflição muito grande para que eles pudessem entender que Deus é Deus. E nós sabemos, queridos, que Deus levanta um homem. Levantou quem? Moisés. Tirou Moisés de Midian, que estava lá, depois de um tempo, 40 anos em Midian, cuidando ali das ovelhas. Moisés que foi criado no palácio de Faraó para ser o sucessor de Faraó, um dos sucessores de Faraó. Mas Deus tira Moisés daquele centro, ali, digamos, daquela metrópole da época. Ele tinha muito conhecimento, muitas faculdades. Moisés tinha 4 faculdades, cheio de conhecimento, tinha habilidades como guerreiro. E Deus chama Moisés em meio a essa situação. Moisés ali achava que poderia com suas próprias forças libertar o povo hebreu. Então ele aí começou a querer agir segundo a sua vontade, e ele foi lá e matou um egípcio. E por conta disso, os soldados, os mensageiros do faraó disse: olha, Moisés matou um egípcio e ele tem um plano juntamente com o seu povo para tomar o Egito. E aí faraó decretou a morte de Moisés e mandou prender Moisés. E Moisés fez o quê? Fugiu. Moisés fugiu, queridos, foi parar em Midian. Passou lá 40 anos. Quanto tempo? 40 anos. Sabe fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Um homem cheio de intelecto, cheio de faculdade, um doutor, tinha mestrado, tinha habilidade, formado em, em economia, filosofia da época, cheio, de conhecimento humano. Deus pega assim: olha, tudo isso aí que você está tendo está levando para a morte, então eu quero que você desconstrua tudo isso e vai cuidar de ovelha. Ele virou um pastor. Era uma das profissões mais humildes da época. Era pastor de ovelha. Ele passou ali 40 anos cuidando de ovelha. E vendo que a ovelha ela não tem defesa, a defesa da ovelha é o pastor. E Deus pega aquele homem, vai moldando, desconstruindo tudo que o mundo tinha oferecido para ele, para mostrar para ele que ele precisava não depender de si próprio, mas depender do Deus Criador. Amém. Ele desconstruiu tudo. E Deus pegou aquele homem, moldou e depois disse assim: olha, apareceu para ele numa sarça, a sarça não se queimava. Deus diz: vem para aqui, Moisés, tira a sandália dos pés, onde você está é santo. E diz assim: olha, eu escolhi para você libertar meu povo, vai lá e liberta meu povo. Mas ele disse: Senhor, eu não sei falar. Imagine, como é que Paulo, um homem cheio de formação, cheio de conhecimento da época, eu não sei falar. Imagine, aquele homem prepotente, arrogante, autossuficiente. Hoje, naquele momento, quando Deus tem um encontro com Deus ali, ele diz assim: Senhor, aquele homem do passado morreu, eu sou uma nova criatura, eu não sei nem como falar com essas autoridades aí. Deus disse: não, Moisés, você vai em meu nome. Ele: eu não posso. E Deus disse: você vai. Sabe, queridos, Deus lhe conhece, Deus está lhe chamando para fazer uma grande obra nesta terra. Você já sabe qual é a obra que Deus lhe chamou para você fazer? Eu sei qual é a minha. A luta é grande, mas eu sei que a vitória está garantida em nome de Jesus. Ele foi, querido, relutou, mas ele foi. Ele foi fazer a obra, largou a família, um momento trouxe a família, depois voltou e ficou ali um período ali para poder, ali juntamente com seu irmão, ser usado por Deus para libertar o povo de Israel. E, queridos, ali em meio àquele conflito, o povo estava escravizado. Sabe, queridos, um povo escravo, quem é escravo, ele não tem direito. Um escravo não faz a sua vontade, faz a vontade de quem? Do Senhor dele. Eram escravos, era um povo escravo, vivia na escravidão. Eles eram mortos, açoitados, não tinham direitos humanos na época, tinham que carregar pedras, era terrível, era a pior coisa que pudesse existir na época. E o povo ali, sabemos a história, que Moisés foi ali, e depois Deus, usando poderosamente Moisés, Deus fez com que caísse 10 pragas no Egito.
10 pragas. E o povo foi liberto. Mas eu quero dizer uma coisa, antes de nós entendermos sobre essa questão das pragas, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, verso 3. Aconteceu uma coisa interessante quando o povo estava sendo liberto. Foi liberto da escravidão do Egito. Porque Deus, Ele quer nos libertar, irmãos, do pecado, das aflições da vida que o inimigo quer impor sobre nós. Êxodo capítulo 16, verso 3. Diz o que aí, irmãos? Quem pode ler, por favor? Paulo, estiver podendo ler aí, Paulo? Perto do microfone, é bom que já sai lá. Verso 3, diz o que aí, Paulo? Tá sem, mas tudo bem. Lê aí, por favor. Eu vou ler então, eu vou ler aqui porque é melhor. Para que as pessoas que estão aí nas redes sociais nos acompanhem com a leitura da palavra de Deus. Aqui diz assim a Bíblia, irmão. Diz assim, Êxodo 16, verso 3. Olha o que diz aqui. Diz assim, ó. Disseram-lhes os filhos de Israel, aqueles filhos que eram escravos, que nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão? Veja, queridos, que situação está acontecendo aqui para você entender o contexto dessa mensagem. Deus, ele envia Moisés. E Moisés ali, usado por Deus, Deus envia 10 pragas para o Egito. E naquelas pragas ali, Faraó, ele é tocado a libertar o povo de Deus. E o povo ele sai do Egito, sai livre do Egito. Passa o Mar Vermelho abre em 2 bandas, imagine você, irmão. Eu creio nisso. Eu creio, pelo olho da fé. Um dia um jovem estava em uma sala de aula e aí a professora incrédula disse assim, eu não sei como é que vocês cristãos acreditam que o povo de Israel passou no meio do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, em certo período do ano, ele fica bem baixo. Então não teve esse negócio de abrir o Mar Vermelho em 2 bandas. E a criança estava ali na frente ouvindo a professora falar. Aí a criança falou assim, é mesmo, né, professora? Verdade, professora. Agora, como é que vamos entender um exército inteiro morrer afogado se não tinha água? Porque evidência nós temos que ali pessoas, realmente, um exército morreu ali, afogado. Como explicar? E ela ficou atônita sem saber responder, porque é verdade. Para o incrédulo, como nós lemos ontem, aquilo que é espiritual não tem como entender. É ilógico os milagres de Deus. Então, sabe, Deus ali abriu o Mar Vermelho, usou Moisés, disse a Moisés, jogou as pragas, o povo foi liberto, passou pelo mar, depois louvou a Deus, porque fez uma festa tremenda depois do Mar Vermelho. Depois de 3 dias, irmão, chegou a Mara, e as águas de Mara eram amargas, e o povo começou o quê? A murmurar. Aí chegou depois de um período, chega em Refidim, chega lá, Refidim não tinha água. E o povo disse assim, será que Deus está no meio de nós? Olha só, irmãos, como o ser humano tem a mente curta, né? Como o ser humano esquece das coisas rápidas do que Deus opera. E eu e você, irmãos, temos que clamar a Deus para ter misericórdia desse povo, que não somos diferentes do que o povo de Israel. Porque muitas das vezes somos assim, irmãos. Deus opera todo dia milagres em nossa vida, todo dia Ele nos dá bênção, e muitas das vezes eu e você somos igual aquele povo, murmuramos, esquecemos. Muitas vezes deixamos de buscar a Deus, deixar Deus em segundo plano, como foi aquele povo. E aí chegou esse momento que nós lemos agora, no capítulo 16, verso 3, eles estavam reclamando. Ah, quem me dera voltar a ser escravo. Você sabe o que ele estava dizendo, irmão? Eu queria ser escravo de novo, queria estar comendo lá, porque lá tinha melão, lá tinha as panelas de carne, lá tinha, sabe? Eu era escravo, mas tinha comida. Sabe, ele estava dizendo assim, é melhor ser escravo do que estar liberto passando alguma luta. Às vezes somos assim, igual esse povo, irmão. Somos libertos pelo sangue de Jesus. Temos a promessa da vida eterna. Sabemos que Ele vai voltar brevemente. Deveríamos estar agora enganjados, né, na presença dEle, buscando a Ele cada vez mais. E muitas das vezes somos como o povo do Egito. Queremos voltar à escravidão do pecado. Queremos voltar a viver neste mundo de imundícia que só traz choro, sangue e sofrimento.
Então, queridos, aquele povo estava no momento de, sabe, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esse é o perigo que eu e você, como cristãos, corremos neste mundo. Você que está me assistindo. Porque, queridos, Jesus ele quer fazer com que eu e você seja curado, libertado do pecado. Amém. Agora eu e você que precisamos decidir diante de Deus se esse pecado sai verdadeiramente de nossa vida. Sabe, quando você aceita Cristo, você torna-se diferente, você não pertence mais ao mundo. Mas tem pessoas que ainda está dividido entre, sabe, pensando, cocheando em dois pensamentos, um pelar, um pecar. Não, queridos. Hoje eu e você precisamos tomar a decisão de aceitar a libertação que Cristo Jesus nos concedeu na cruz do Calvário. Amém. E nós sabemos, voltando aqui, antes do período que aquele povo estava liberto, Deus ali envia algumas pragas para poder fazer com que o Egito pudesse ver o poder de Deus. E Moisés foi lá, falou para Faraó para libertar o povo, e o Faraó, coração duro, disse: não vou libertar. Não vou libertar o povo. E aí, no capítulo 7, Deus envia a primeira praga, que foi a água se tornar em sangue, a água do Egito, do rio Nilo, se transformar em sangue. Aqui diz, capítulo 7, verso 17, diz assim. Amém? Pronto, José. Glória a Deus. José está aqui com a gente, seguro. Êxodo capítulo 7, verso 17, diz assim: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou quem? O Senhor. E com este bordão que tenho na mão, ferirei a água do rio e se tornarão em sangue. E assim aconteceu. Aquele rio na época era tomado como um deus. Tudo no Egito era adorado. O rio era adorado, os animais eram adorados, sabe? O cordeiro tudo era motivo de adoração. O sol adorava os sóis e as estrelas, tudo era um Deus. E Deus ali começou, queridos, dizer àquele povo pagão que adorava as coisas do mundo, que adorava os ídolos do mundo, dizer: olha, eu sou o Criador, e você verá o poder e a glória de Deus. E aí começou a primeira praga. A primeira praga foi que as águas tornou em sangue. A segunda praga, Faraó não libertou o povo. Veio a segunda praga, que foi rãs. As rãs tomaram conta de todos os lugares daquela nação. Tinha rã na cozinha, debaixo da cama, nos lençóis, quando o povo ia dormir. Foi uma praga terrível. O povo não sabia o que fazer. Faraó, juntamente com seus magos, juntamente com seus feiticeiros, não sabia o que fazer. Foi lá e disse: olha, disse seu Deus que se essa praga aí, que a gente, sabe, a gente volta atrás da nossa decisão. Mas aí depois que Deus mandava a praga embora, eles voltavam com o coração duro a continuar a atormentar o povo de Deus. Vê a terceira praga, capítulo 8, verso 16. A terceira praga foi piolhos. A quarta praga, capítulo 8, verso 20, que foi a praga das moscas. A quinta praga, capítulo 9, verso 1, que foi a praga das pestes nos animais. Os animais começaram a adoecer e morrer. A sexta praga daquela época, queridos, foi as úlceras. O povo começou, no capítulo 9, verso 8, começou a ter, sabe, úlcera na pele, na cabeça, nos pés, era úlcera para tudo que é parte do corpo. E o povo continua, e Faraó ainda continuava com o coração duro. A sétima praga, a chuva de pedras, vieram pedras tremendas, gigantescas, e matava animais, homens e mulheres, terrivelmente. Mas o que me chama a atenção, quando você lê esses capítulos que eu estou citando aí, leia a Bíblia, se possível você puder em sua casa para acompanhar essa história. Interessante que quando vinham as pragas elas caíam nas casas dos egípcios, caía lá no palácio do faraó, as pragas caíam nas empresas dos egípcios, né? Mas a casa do cristão, a casa do quem adorava a Deus estava sendo guardada, estava protegida. Sabe, queridos? Porque Deus protege os seus. Deus guarda os seus adoradores. Você que adora a Deus, você que busca o Senhor, Deus está aqui para proteger os seus. Sempre assim, queridos. Assim é a história. Assim é a história. E ali, queridos,
as pedras caíam, vinha as úlceras, mas o povo de Deus sempre, ele está sendo guardado. E olha, vai acontecer a mesma coisa nos últimos dias. Você que está aí, estamos vivendo os últimos dias dessa humanidade. Chegará um momento dessa história, da história da humanidade, que pragas irão cair na terra. Pessoas irão sofrer consequências terríveis das pragas que irão cair, mas os cristãos verdadeiros estarão sendo guardados, como foi guardado o povo de Israel aqui na situação do Egito. Agora, para isso eu preciso me preparar agora, irmãos. Se apegando com Deus agora. A oitava praga, querido, foi os gafanhotos. Capítulo 10, verso 1. Ali os gafanhotos pegaram ali a plantação dos egípcios, arrasaram as plantações, tiveram um momento de crise, mas as plantações dos servos de Deus estavam sendo guardadas, protegidas, porque Deus assim o faz. A nona praga, queridos, no capítulo 10, verso 21, foi as trevas. Eles adoravam as estrelas, o Deus Sol, adorava, sabe, a lua como um Deus, e ali Deus caiu ali na escuridão total, ninguém via nada. Era escuro, tudo negro, turvo. Porque, queridos, Deus dizendo, o Deus dos deuses é o Senhor dos exércitos, Yahvé, Criador dos céus e da terra. E, queridos, chega um momento que aí Deus anuncia a 10ª praga. E a 10ª praga, queridos, era a praga que fez com que Faraó fosse tocado profundamente. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Sim, a 10ª praga era a morte dos primogênitos. E ali foi instituída a Páscoa por conta desse episódio. Veja, Deus já tinha assolado o Egito com 9 pragas e Faraó com coração resistente. Porque um homem incrédulo, queridos, ele é insensível à voz de Deus. Não consegue. Sabe, é por isso que eu e você precisamos hoje pedir ao Senhor que nos ajude a sermos batizados pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai sensibilizar esse ser carnal que somos. Por isso nós precisamos clamar a Deus todos os dias, irmãos. Todo dia eu oro, meu Deus, me ajude. Quebranta esse coração pecador, ser humano, me batize com o Espírito Santo, conceda-me sabedoria, meu Deus. Porque nós temos exemplos bíblicos para nós entendermos. Então me ajude. E Faraó, aquele homem incrédulo, não deixou o agir de Deus operar em sua vida. E por conta disso, veio a 10ª praga. Aí diz, capítulo 11, abra sua Bíblia. Capítulo 11 de Êxodo, abra sua Bíblia. Capítulo 11. Verso 6. Diz assim: haverá grande clamor em toda a terra de onde, queridos? Do Egito. Como nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saiba que o Senhor fez distinção entre os egípcios e quem? Nos últimos dias da história dessa humanidade, Deus fará distinção entre os adoradores do Senhor e aqueles que não adoram o Senhor. Separará os cabritos das ovelhas. Vai separar o trigo do joio. Aqueles que vão entrar pela porta larga e a porta estreita. Aqueles, queridos, que, como diz aqui, estiver com o Senhor, Deus fará distinção. Aqueles que estiver à destra de Deus, serão salvos, serão guardados, serão protegidos. Agora eu preciso aceitar isso pela fé. E o que faria distinção? Qual seria a diferença para que pudesse fazer aí, para que a praga que foi determinada para o Egito não afetasse também o povo de Deus, o povo de Israel? Qual foi o sinal? Capítulo 12. Capítulo 12, verso 1 diz assim. 12, verso 1, José. 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será
o principal dos meses será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 12 deste mês, cada um matará para si o quê? Segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Aí diz o verso 7, tomará do sangue e porão em ombras, as ombras, aos obreiros e na vega da porta, nas casas em que comerem. E ali, queridos, verso 12, porque, verso 12 estou lendo do capítulo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executai o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. E queridos, assim sucedeu. Deixamos o povo e disse assim, olha, algumas centenas e milhares de animais, de cordeiros foram mortos. O sangue foi passado nos umbrais da porta. Passou-se o sangue do cordeiro, porque viria o anjo que iria executar o juízo. E o sinal para a libertação e proteção daquele povo é o sangue do cordeiro. E quando o anjo veio para matar todos os primogênitos de seres humanos e de animais, quando o anjo vinha, chegava na porta, tinha um sinal, tinha um sangue. Então o anjo passava por cima. E onde não tinha um sinal, os primogênitos perdiam-se a vida, eram mortos. Sabe, queridos, a mesma coisa vai acontecer brevemente. Jesus virá não mais como o advogado, mas como o juiz, trazer juízo a esta terra de pecado que nós estamos inseridos. E sabe, queridos, que vai nos livrar no meio do juízo, da sentença, será a marca do Cordeiro. Porque desde a fundação do mundo, Deus já nos deu o seu Filho amado, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, queridos. Esta é a marca. Aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. E, queridos, quando o anjo passou, diz o capítulo 15, capítulo 12, verso 23, diz assim, capítulo 12, verso 23, diz assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vi, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as obreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Queridos, se você não quer que o destruidor entre em sua casa para vos ferir, precisamos ter a marca do Cordeiro em nossas vidas. Amém. Não nas umbrais mais das portas, mas em nosso coração. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo, você que está me assistindo nesta noite? Jesus, ele veio para que você tenha a marca do Cordeiro em sua vida. E essa marca que vai lhe garantir a vida eterna. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Cristo hoje está convidando a sua igreja a tomar uma decisão, a estar com Ele. Sabe, queridos, no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, abra sua Bíblia aí. Atos, capítulo 4, verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Atos 4, verso 12. Olha o que a Bíblia está dizendo para a igreja nesta noite. E essa noite, eu quero encerrar com esse apelo, queridos, para você que está nos assistindo. 4, verso 12. Olha o que diz aqui. Assim diz minha tradução. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Que nome é esse, queridos? Jesus, dado entre homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Que nessa noite Jesus verdadeiramente possa nascer em nosso coração, em nossa vida.
que Ele possa deixar a sua marca, que o seu sangue na cruz do Calvário não seja em vão, mas que essa marca seja eterna em nossas vidas. Sabe, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja aflito como o povo de Israel, talvez escravizado pelas drogas, talvez escravizados por uma doença, talvez escravizados por um problema emocional, financeiro, não sei. Mas o Senhor certamente conhece sua aflição. E o Senhor quer hoje trazer auxílio e socorro. Quer nos libertar, quer nos trazer paz em meio às lutas e aflições da vida. Mas o maior milagre que Ele quer realizar em nossas vidas é o milagre da salvação. É o milagre da vida eterna. E hoje aí Ele está convidando a você, venha, me aceite. Porque não há neste mundo, embaixo dessa terra, nenhum outro nome que o ser humano possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus, pelo teu sacrifício, pelos teus méritos. E hoje, nessa noite, nesse momento, você possa entender essa mensagem de Cristo para a sua vida e aceite-o como um Salvador. Sabe, estava passando lutas, irmãos, tremendas em minha vida. E aí, em meio às minhas lutas, a minha esposa, na época, esse jovem incrédulo, me convida para ir para a igreja. Não, na verdade, ela tomou uma decisão. Minha esposa disse assim: filho, eu não quero mais namorar com você, porque você quer viver no mundo, você quer viver em meio às bebidas, em meio às festas, às promiscuidades, eu não quero isso para mim. Aí ela disse assim, sim, José, ela disse assim, olha, eu quero ser uma cristã e quero ser feliz. E você vive a vida de boemia, eu não quero essa vida. E aquilo me tocou, sabe, porque eu a amo, não quer dizer, vou botar no futuro, no passado, não é no presente, eu a amo. E eu não queria terminar aquele relacionamento. E ela foi muito sincera, ela disse, eu quero casar com um crente. Porque eu não quero casar com um homem que bebe, que vive nessa vida que você vive, eu não quero mais, eu quero ser uma cristã. Foi, ela tomou a decisão, José. E aí, eu sei que aquela decisão dela também me moveu. Sabe, como seria bom que tivesse pessoas que fossem firmes aos caminhos, aos projetos de Deus, né, aos princípios de Deus, aos valores de Deus. Como isso seria importante, né? Mas hoje as pessoas se negam a Jesus por tão pouco, né? É um namorado, é um trabalho, é uma casa, é valores, tantas coisas pequenas a pessoa deixa Jesus. Ela disse, não, eu não quero não. Gosto, eu amo, mas você não quer, então. Então eu falei com ela, não, filha, comecei a ir para a igreja. Resumindo, comecei a ir para a igreja por conta da decisão que ela tomou. Eu digo, não vou perder minha princesa, né? Comecei a ir para ela e tal. E hoje estamos aqui com 2 filhinhos e felizes que somos. Amém. E eu me recordo que um dia eu estava estudando a Bíblia ainda, eu fui para o culto de quarta-feira, se eu não estou enganado, quando chegou em casa, a mãe dela disse assim, filho, a mãe dela disse assim, filha e Nado, vamos ali porque tem um jovem que está endemoniado, ele estava possesso. E aquele jovem, queridos, era uma pessoa conhecida, o nome dele era Daniel. Eu me lembro como hoje que eu estava indo para a igreja, eu estava subindo a ladeira, mas eu ainda estava indo para a igreja, eu não tinha tomado decisão firme ao lado de Jesus. E naquela época, eu tinha um anel que eu tinha comprado, um anel de prata. Aquele anel de prata era a coisa que eu mais ostentava, né? Aquele anel de prata, aquele anelzão, chegava assim, eu mostrava, parece que eu chegava o dedo na frente e eu atrás, né? Era um Deus para mim. E eu me recordo que eu estava subindo uma ladeira da rua que eu morava, a minha sogra estava numa ponta, minha época era namorada, noiva, aqui e eu aqui nessa ponta. Eu estava indo conversando com elas, o rapaz está endemoniado, vamos orar e tal. E estava elas conversando, elas duas, e uma voz falou assim, vem cá, meu jovem, você está indo para uma questão espiritual. Por que você está indo com esse anel no dedo? Esse anel não me pertence. Eu me recordo, a voz falou muito nítido a minha mente. Aí eu peguei, coloquei a mão para trás, tirei o anel, elas não viram. E joguei fora. Joguei no terreno baldio que nós estávamos passando. Joguei fora e continuei andando.
Eu falei, vou me desapegar desse negócio agora, eu vou aceitar Jesus, e fui embora. Quando eu cheguei na residência, o jovem que estava possesso, ele já tinha falado para as pessoas que estavam naquela casa. Já tinha falado assim, ó, lá vem um cavalinho que eu ando montado. Falando de mim. Falou meu nome, vem Nadinho aí, que não é para chamar Nadinho. Vem ele aí que eu ando montado. E quando eu cheguei, ele falou, olhou nos meus olhos e falou algo assim, olha, amanhã você vai saber o que ele falou. Amanhã. Amanhã você vai saber. Então, veja, e aconteceu algo ali que mudou a minha história. Mudou a minha história. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Nós precisamos ter a marca de Jesus. É o desejo seu ter a marca de Jesus? Então, no processo que a Ruth estiver louvando, eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero fazer uma oração, queridos. Porque talvez você veio aqui, talvez você precise de uma oração pela família, está passando uma aflição como passou o povo do Egito, talvez você que está me assistindo aí. E hoje o Senhor está trazendo libertação para você. Aceite pela fé. Aceite a libertação de Jesus. Deixe que o sangue do Cordeiro possa limpar você de todo o pecado. Amém. Para que milagre aconteça, coloque o pé na água. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto no chão bem santo e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar para você. Mas antes você precisa crer. Você hoje precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso ver na cruz para tornar-se um vencer. Esperança mais um pouco até mesmo descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer. Se fé impossível é chegar-se a Deus, pela fé você fez não tocar a vida no meio do mar. Chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você,
Para que você possa ver o milagre, você precisa dar o passo da fé. Você pisar o pé na água e deixar o agir de Deus. Porque agindo em Deus, nada impedirá. Precisamos deixar Jesus nascer em nosso coração. Jesus nasceu em Belém, se criou em Nazaré. Ontem eu estava falando aqui sobre Jesus, na verdade, da história. Eu falei, ele nasceu em Nazaré. Não, ele nasceu em Belém. 125 quilômetros de Nazaré, depois ele se criou em Nazaré. Nós precisamos deixar com que Jesus ele possa nascer em nosso coração todos os dias. Amém. Porque se assim nós fizermos, tenha certeza que o milagre irá acontecer em nossas vidas. Amém. Eu vou lhe dar alguns segundinhos aí para que você fale com Deus. Talvez você esteja passando a luta que o povo de Israel passou. E você esteja precisando de um milagre, como eles precisavam. Então fale com Deus agora. Pai querido, aqui estão os teus servos em tua presença, clamando por socorro e por milagre em nossas vidas. Abençoa esta congregação, Senhor Deus. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais. Abençoe a elas. Conceda-nos a todos nós o milagre da salvação. Talvez algum pecado tenha nos escravizado, ó Deus, e por conta disso, muitas das vezes, nós não temos força para lhe buscar. Mas que nesta noite a graça possa nos alcançar em nome de Jesus. E que o teu sangue, ó Deus, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que este sangue possa nos purificar de todo o pecado. E que pela graça possamos viver em tua presença. Leva-nos em paz para nossos lares, em tua companhia, Senhor, nos livra de todo mal. E nos traga aqui amanhã mais uma vez, para continuarmos ouvindo a tua voz. Nós oramos, certo que já recebemos os milagres e as bênçãos. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.